Vamos começar com o assunto atual? Pode ser? Pode ser. Mas pega leve que você vai falar aí, hein, galera? Ó, Lá vem. lá vem. Depende. De hoje, fresquinha, saída do baque da Loud. Como que você vê isso? Você que tem o seu lado empresário, agente, tudo, cara. Você que vai falar da liga também, mais pra frente, né? Vai falar de tudo. Como é que você vê, né, a sua visão de cima, como empresário, como futuro candidato a político? Pode trazer, Tatinha. Quanto que foi a multa Eita. que falaram? Não, então, Que está sendo especulado? o Xande, né, Xandão, Xande Teixeira. Xande Teixeira soltou que a multa de rescisão é 1,2 milhões. Só vendo no contrato. Não, acredito. Ó, então, a multa dele, do Magrão, é 1,2 milhões, segundo o que o Xande falou. Só que você sabe bem que às vezes a multa paga não é exatamente a multa do papel. Claro. Envolve. Só tenta chegar mais perto do mic Tá. aqui, ó. Aí, pronto. Isso. Perfeito. Como que você vê isso aí, a saída dele, né? Da Loud, alguma coisa aconteceu e essa questão do valor da multa. Hoje de manhã, o pessoal começou a falar comigo. O pessoal no grupo de WhatsApp, Discord, o pessoal do próprio time. Começaram a falar, o Bach saiu e tá um alvoroço grande. Twitter só dá ele. Eu vou fazer uma comparação para as pessoas entenderem, uma analogia. Imagina o Ronaldinho Gaúcho quando estava final de carreira, veio pro Atlético Mineiro. Mas eu vou defender ele. Calma. Deixa ele falar. Calma. Ele veio, ele trouxe todo aquele peso, o que ele construiu no futebol, porque ele é um monstro sagrado. É a mesma comparação que eu faço com o Bach. O Bach ganhou 7 NFA, Ganhou. certo? Ele tem a honra dele por tudo isso. Só que acontece o seguinte, hoje em dia, a safra nova de jogadores, tecnicamente falando, vontade, isso é muito importante para um jogador, vontade, dedicação, personalidade. E eu acredito que o Bach fez a melhor escolha dele no momento. Porque daqui a pouco, olha o tanto de contratação que a Loud está fazendo. O que vai acontecer? Automaticamente ele não vai mais ser o cara da Loud. Porque, tecnicamente falando, outros jogadores estão vindo. Entendi. Então eu acredito que pra ele foi o melhor momento dele sair da Loud. Porque o Free Fire tá sendo a mesma coisa do futebol. Por exemplo, eu sou empresário de vários jogadores já hoje de Free Fire. E eu trato eles como jogador de futebol. Então o Bach, ele é uma referência, a gente tem que respeitar toda a história que ele construiu. Mas já ele para. Ele mesmo já deu várias Sim, isso é verdade. várias coisas que ele fala em Twitter, que tem vontade de parar. Daqui a pouco ele vira coach. E tá tudo certo. Porque ele já fez o que ele tinha. O que ele tinha que contribuir com o Free Fire, ele já contribuiu. Então outros meninos agora estão tomando espaço. Querendo ou não. Então automaticamente ele sente o peso, que ele já fez o que tinha que ser feito. E agora, se ele for vendido por esse preço, ou paga uma multa desse preço... Bacana, legal. Ele vai levar a história dele para outro time e quem sabe dá certo. Espero que dê certo, mas não é mais a mesma coisa. O Free Fire já não é mais a mesma coisa do que ano passado. Entendi. Que foi da época que eu comecei a investir e trabalhar com o eSport e direcionado ao Free Fire. Então o Bach para mim hoje é um jogador normal. Ele tem a história dele, ele construiu a história dele, a gente tem que respeitar, bater palma, mas ele tem um nome maior do que ele joga. Essa é a minha opinião. Se você tivesse ali 1 milhão e pouquinho pra investir num jogador, pagar uma multa, você não traria o Bach pro seu time? Com certeza não. Eu, como empresário, não traria. A não ser que fosse pra promover. Sabe, o Ronaldo, quando veio pro Corinthians, jogou muito, fez o que ele tinha que fazer, mas promoveu o Corinthians, trouxe o Corinthians pra outro patamar. E eu acredito que o Bach deve ir pra... se eu fosse ele, se eu fosse o Bach, eu investiria numa org pra mim. Eu sendo o Bach, o tamanho do nome que ele tem, eu investiria. Eu não ia pra outra porque não vai fazer diferença ele tá na Loud ou outra. A diferença é que ele vai continuar sendo o Bach. Cara, você é a segunda pessoa que me fala isso. Que se fosse ele criaria uma pessoa mais velha, falou desse jeito. Se eu fosse o Bach, eu criaria a minha própria org. Ele ia Você vê descobrir... sentido nisso? Até porque, tecnicamente, ele é muito bom. Ele já tem experiência de campeonato. Ele poderia estar passando isso para os jogadores dele e automaticamente, como eu expliquei. Hoje eu sou empresário de jogadores. Ele podia ser empresário de jogadores também e ir por essa linha. Eu não sei a idade dele, mas eu sei que ele é novo ainda. Mas ele pode caminhar por essa linha. Eu acredito que se ele for para uma PEN, se ele for para uma Tropa, ou para o Fluxo, ou qualquer outra equipe, não vai fazer diferença. E eu te falo o porquê. Pra ele, você tá falando? Pra ele não faz nenhuma diferença. Até porque dinheiro ele já tá ganhando bem. Já tem um bom tempo que ele ganha dinheiro bem. Então não faz diferença nenhuma ele ir para outra. Ao contrário, pode prejudicar a carreira dele, porque ele vai com um nome muito grande para uma equipe, chega lá ele não dá o suficiente, o rendimento suficiente para a equipe, o que vai acontecer? Os outros jogadores vão cobrir ele. Aí ele vai ser simplesmente um cara que fez um nome
e aquele nome foi apagado. Entendi. Tá. Eu entendi teu lado, mas vou discordar um pouquinho. Claro, fica à vontade. Porque, assim, não leva a maldade, mas ele é um desgraçado. Por quê? Ele ganhou tudo pela B4, onde ele, junto com o mérito da equipe dele, Dantes, o Cincy, o Krauk, que é o Ricon hoje, ganharam a porra toda lá. Teve uma fase de hegemonia, eu cansei de narrar ele ser campeão, literalmente. Ele ficou um tempo off, criou a equipe X, ganhou um campeonato aí, não lembro qual que é, ganhou um campeonato aí, com a equipe X, com o DRG, GLZ, Turzinho e ele. E aí ele formou a Loud, emulador, com o Jordan, Lzinho, Turzinho e ele, né? E, cara, eles tiveram hegemonia na NFA, que, querendo ou não, é a maior liga, né? E por 5 meses, cara. Então ele ficou off, quando voltou, falou, o quê? Com estrutura, foco, 5 meses. Então eu não duvido que ele possa voltar. Samuca, desculpa te interromper. Em termos de performance, a capacidade dele como capitão e de empolgação, eu acho que dependendo do time que ele for, confirmando, né, esse monte de boatos aí, o que o Koga falou também, eu vejo um time assim, não a curto prazo, tá? Não agora, um mês, tal, dando resultado. Mas em coisa de 2, 3 meses, sim. Samuca, ó, eu comecei no Free Fire tem 1 ano e pouquinho. Logo quando eu comecei a investir em computadores para jogadores, veio a pandemia. Foi depois do carnaval. Você se lascou. Entre aspas, não. Não, entre aspas, No não. modo de falar, realmente, eu não me lasquei. Porque eu gastei muito dinheiro investindo em coisas que eu não sabia. Só que eu sou aquele cara que dou a cara pra bater. O que aconteceu nessa história? O Free Fire, quando eu entrei, era de um jeito. Há 1 ano e pouco atrás. Hoje o Free Fire é diferente. Você que é narrador, você que eu digo que estão muito tempo nisso, presta atenção o nível que era dos jogadores, como era o meta Free Fire, como era tudo e como é agora. Não, mudou tudo. É simples. Vê a jogabilidade, a movimentação do jogador, como ele joga, a sense do Blue Stake, a sense do... Vê como é que funciona, tecnicamente falando eles. Entende o que eu tô falando? Então, o que acontece? Você pode falar, ele fez o B4, ele fez isso, ele jogou, ganhou. Mas era uma época que ele, naquele momento, era o melhor para aquele movimento. Ele continua tendo nome, eu não tô desmerecendo jamais o Bach. Eu particularmente, assisti ele jogar, a forma que ele conversa com o time, o jeito que ele dá o esporro na galera, a forma que ele é um capitão, 1000, não é nem 10. Mas se você falar hoje a jogabilidade de jogadores que tem... Eu conheço meninos, por exemplo, eu tenho um jogador, sou empresário de um jogador que você narrou ele. Ele jogou a NFA Legends. Que é o que o GB jogou. Ele jogou pelo time do GB. Como chama ele? ADR. TAC ADR. Ah, sim. Jogou muito, eu sou empresário inclusive. dele. Eu descobri esse jogador. O moleque tem 14 anos, tem 15 anos, vai fazer agora. Ele é bom esse moleque. Bom pra caramba. Tá jogando em algum time na Division? Eu acho que não. Não tá. Então, eu te falo... Eu descobri um menino agora, 11 anos de idade, essa semana. Conversei com o pai dele, 11 anos de idade. O moleque é um fenômeno. Tem vários jogadores que jogam 1000 vezes mais que o Bach. Mas o Bach a gente tem que respeitar o nome. É aquela história. Eu discordo também um pouquinho de você. Claro. Até um pouco o que eu falei quando você falou do Ronaldinho, que eu ia defender ele. E entra no mesma coisa do Bach, na mesma questão. Eu sou atleticano, o Ronaldinho foi pro Galo e realmente ele foi em meio a muita desconfiança, assim. Eu diria até que o Ronaldinho, ele já foi numa época, assim... Eu não seria contemporâneo em relação a cada jogo, em cada esporte ali, o Bach com o Ronaldinho. Porque eu acho que ainda pelo Free Fire ser novo, apesar do Bach já ter feito muito, eu acho que ele ainda tem muito pra fazer ainda, minha opinião. Mas o Ronaldinho, quando ele veio pro Galo, além dele ter levado o patamar do Galo como um todo, ele tava com uma vontade imensa, cara. Ele tava, tipo assim, meio que querendo provar mesmo pra todo mundo que ele ainda era aquele Ronaldinho. Eu ia te falar isso. Ele não jogou igual ele jogou no Barcelona, claro. Afinal, até o próprio físico do cara não deixa, né? Ele tava mais velho um pouco. Agora só pergunte pra ele, do próprio Bach. Mas ele ganhou tudo. Faça essa pergunta pro Bach. Eu acho que o potencial do Bach é muito mais no que você falou, na comunicação, na empolgação, no psicológico, do que tecnicamente. Do que na bala. Como eu acho que fala. Sim. Eu acho que ele é faz mais a diferença Exato. nisso. E ele sabe que ele faz a diferença nisso. Mas isso aí eu acho que a maioria já reconhece isso. Que tecnicamente sim, existem muitos jogadores novos, superior. Não vou falar muitos, muitos, mas tem. Isso é óbvio, isso é claro. Porém, ele como capitão, com o jeito dele, ele é um cara que eu acho que tem muita lenha pra queimar ainda. Esse menino da Los Grande, o Mito.
Esse moleque é um fenômeno, cara. Mas aí eu acho que assim, aquele negócio, existe um equilíbrio. Um mito com um baque, por exemplo, fica mais foda ainda, sabe? Eu acho que um time se completa. Eu acho que a gente precisa de um medalhão, aquele cara que Tem que ter. tem a experiência, que tem a bagagem. E ele traz isso. Ele traz tudo isso. Ele traz isso. Isso ele Para traz. independente para onde for, se o pessoal falando de fluxo, PEN, o que for, eu acho que ele vai trazer esse peso e eu acho que ele tem muito a trilhar ainda na Eu carreira. vou fazer igual o Woods. Eu acho que ele tá cansado. Tá cansado? Ele tá cansado. Eu acho que não. Eu acho que essa Ele não saída demonstra. Ele não demonstra vontade. Eu acho que ele aquilo estava do insatisfeito. Ronaldinho. Eu acho que ele estava insatisfeito onde ele estava. Eu acho que agora, pelo que ele demonstrava, eu acho que ele estava buscando novos ares, sabe? E eu acho que agora vai vir um novo baque renovado, tipo, cheio de vontade. Eu pelo espero, menos vejo isso um pouco assim. Eu espero. Eu gosto muito do trabalho dele como capitão, entendeu? Agora eu vou falar pra você. Se esse cara voltar a jogar e cravar uns títulos aqui, título aqui, aí esquece. Pra tirar. Aí esquece. Tirar ele do maior Ele vai da ser o história, Pelé do Free Fire. Ele vai ser o Pelé do Free Com Fire. certeza e não, absoluta. a não ser que o Nobru vá pro Mundial agora e ganhe outro MVP e seja campeão. Ah, não. Se o Nobru trazer o outro caneco pro Fluxo, e eu vou torcer pra isso pra cacete. Eu também. Ou pra eles ou pra Loud, né? Vou torcer muito. Então, aí eu não vou falar, o Nobru é foda. Ser bicampeão mundial. MVP já é difícil, né? Muito difícil. Mas existe a possibilidade. Mas aí se o Bach realmente ganhar outro título se é que vai ser um outro time, não sabemos ainda, vamos esperar. Como eu já falei, eu confio na Caldo Koga, né? A Caldo Koga lá. Eu acho que vai dar bom. Muito bom pra ele. Eu espero. Vamos esperar, eu acho que... Desejo sorte pra ele, cara. Não. Sucesso demais, entendeu? Porque Eu acho que não ele vai ser seguiu, fácil. foi o que ele falou, né? Ele seguiu o coração dele e ele tá fazendo essas paradas pro bem dele. Tomara que ele siga o dinheiro. Existe uma diferença entre razão e emoção. No mundo dos negócios, se você coloca emoção, Lascou. ferrou. Então é isso.